Oi, quarto ano! Hoje Tia Sam vai concluir com vocês o assunto do módulo e da plataforma, onde a gente falava sobre as riquezas do Brasil. Lembram da aula passada? Pois é, do açúcar, do ouro, né? Vocês devem se lembrar que Tia Sam fez uma aula bem legal para vocês. Então, só que hoje nós vamos trabalhar de forma diferente. Desculpa essa manchinha aqui, tá, gente? Foi a bebezinha de Tia Sam. Foi a aguinha dela que ela derrubou. Hoje a gente vai trabalhar de forma diferente. Tia Sam quer que vocês peguem o módulo de vocês, igual Tia Sam pegou o dela, e 3 canetinhas de cores diferentes, porque hoje nós vamos fazer algumas observações no nosso módulo, tá bom assim? Pois é, vamos pegar o materialzinho de vocês que eu tô esperando, tá bom? E aí, já estão com o material prontinho? Muito bem, vamos lá. Eu quero que vocês abram o módulo de vocês na página 57, onde diz assim, ó, outras atividades econômicas na América Portuguesa, certo? Além de todas aquelas atividades econômicas que nós estudamos na aula passada, nós vamos conhecer mais algumas. E o nosso módulo traz pra gente a pecuária, certo? E as drogas do sertão. Vamos saber o que é cada uma dessas? Vamos lá. Primeiro, a pecuária. Vocês já devem ter estudado isso nos anos anteriores, né? A pecuária, gente, é a criação de gado, que é uma atividade muito importante hoje, nos dias atuais, mas também foi muito importante na época do Brasil colônia. Então, a primeira informação que eu quero que vocês grifem é essa. A criação, risca lápis de Tia Sam. A criação de gado era uma atividade importante no período do Brasil colônia. Muito bem, certo? Por que era tão importante, gente? Porque o boi era utilizado como meio de transporte. E, além disso, eles matavam esses animais, como a gente sabe que hoje acontece, né? Porque nós nos alimentamos das vacas, dos porquinhos, então. Eles matavam os animais e sua carne alimentava os escravos e a população mais pobre da época, certo? E, além disso, eles aproveitavam o chifre, o couro, que eles usavam para fazer objetos. E a vaca produzia o leite, que era transformado em manteiga, doces de leite, né? Ou até mesmo no consumo normal, puro, certo? Além disso, tudo que era produzido nas fazendas de gado era vendido dentro do Brasil naquela época, certo? Hoje não, hoje nós já temos a exportação. Os produtos que são produzidos dentro do nosso país hoje já são exportados, mas naquela época era vendido dentro do Brasil. Então, é isso que eu quero que vocês grifem também, ó. Que ao contrário do açúcar, a produção das fazendas de gado era vendida dentro do Brasil. Então, na aula anterior, eu expliquei para vocês, né, que esse açúcar trouxe grande riqueza para os portugueses, né, porque além das terras, eles usarem as terras como se eles fossem os donos, né, tudo que era produzido nessas terras era vendido, e o açúcar na época era vamos dizer assim, um material muito requisitado fora do país, não é isso? Então, por isso que ele era exportado. Diferente do gado daquela época, ou das produções que as fazendas da época faziam, que era vendido tudo dentro do Brasil. Tranquilinho, gente? Agora, com um lapisinho de outra cor, nós vamos para as drogas do sertão. Gente, preste atenção. Quando ele usa essa expressão, quando ele fala, gente, de drogas do sertão, essa expressão aqui é para se referir, gente, aos produtos que os portugueses dominavam. Como eu mostrei para vocês, se eu não me engano, há umas 3 aulas atrás, que eram as pimentas, guaraná, as ervas, os urucuns, as raízes, como o gengibre, lembra? Entre muitos outros, certo? E entre eles também tinham alguns frutos, certo? Então, quando o módulo traz para vocês essa expressão drogas do sertão, realmente, essa é a expressão que a gente encontra nos livros de história, certo? Mas não está se referindo a uma droga propriamente, está se
se referindo a esses produtos que os portugueses tinham como utilitários para a venda e o próprio consumo, certo? Então, o que é que acontecia? Na região do Amazonas, os indígenas utilizavam o açaí, a castanha, alguns tipos de pimenta, o guaraná, o urucum, a baunilha, entre outros tipos de ervas e raízes, para a sua alimentação. Mas usavam principalmente as ervas e as raízes e folhas de algumas plantas para curar doenças, certo? Os portugueses perceberam que esses produtos poderiam ser vendidos para países da Europa e aí já sabe o que foi que aconteceu, né? Eles começaram a tirar proveito também dessa cultura indígena, certo? Os jesuítas organizaram missões para catequizar os índios e utilizavam a mão de obra para extrair essas drogas. Olha como o módulo trouxe para vocês, ó, drogas entre aspas, certo? Porque não está no sentido literal da palavra, certo? E aí, posteriormente, essas drogas eram vendidas para os portugueses. O que é importante nessas informações para vocês? Primeiro, vocês compreenderem o que é que significa, certo? Essa expressão drogas do sertão, certo? Isso é muito importante. Então, eu quero que vocês coloquem aí, grifem aí, drogas do sertão, certo? E do lado vocês coloquem uma setinha, certo? E escrevam o seguinte: produtos consumidos e, vamos dizer assim, e vendidos pelos portugueses. Certo, pessoal? Que produtos eram esses? Ervas, pimentas, que mais? Raízes e etc. Certo? Outra coisa que eu quero que fique bem clara para vocês, tá certo? É que quando eles perceberam que os indígenas tinham mais essa cultura e que essa cultura, além de servir para alimentação, servia para curar doenças, eles também começaram a fazer proveito dessa situação e a vender, certo? Esse aprendizado e esse material. Então, grifem, onde diz assim, ó, alimentação e para curar as doenças. Os portugueses perceberam que esses produtos podiam ser vendidos para países da Europa, certo? E o que eram essas missões, gente? Essas missões serviam para catequizar os índios, ou seja, para tentar deixar os índios de uma forma, vamos dizer assim, mais vulnerável, utilizando a religião que eles pregavam, certo? Para que eles pudessem, vamos dizer assim, fazer a vontade que os portugueses diziam que era para eles fazerem, os mandatos que os portugueses diziam que era para eles fazerem, e até muitas vezes para escravizá-los, certo? Muitas vezes não, na maioria das vezes, por sinal. Então, com um lapisinho de cor diferente, vocês vão pegar a palavrinha missões, que já está em destaque, certo? E vai circular a palavra organizaram. Essas missões, para quê, gente? Circula também a palavrinha catequizar, para catequizar quem? Os indígenas, isso aqui é bem importante, certo, pessoal? Coloca do lado, como tia Sam fazia nas nossas aulas, ó. Importante. Muito bem. Agora, nós vamos analisar esse mapazinho, certo? Que também está na página 57. Deixa a tia Sam ajeitar a câmera aqui para vocês verem melhor o mapa. Certo? Nós vamos analisar esse mapa aí. Pronto, tia Sam aproximou um pouquinho mais a câmera para ficar melhor de vocês visualizarem. Então, essa cartografia aqui tem um título, né? Que título é esse? É o Mapa Econômico, Brasil, final do século XVIII. Então, nesse mapa aqui, nós vamos analisar a economia do Brasil no final do século XVIII. Certo, pessoal? Então, ó, vocês estão vendo que o mapa tá todo coloridozinho, não é isso? Estão vendo aí? E que na lateral tem os nomes de algumas regiões, ó, certo?
Do lado esquerdo do módulo, nós temos, do módulo não, desculpa, da cartografia, nós temos um quadradinho, certo? Onde cada cozinha dessa identifica uma produção. Identifica uma produção de algum tipo de produto produzido em nossa região brasileira. Por exemplo, o marronzinho, esse marronzinho aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, tá certo? Onde mais? Aqui perto de Olinda, um bem pequenininho aqui perto de Ouro Preto, era a produção de quê? De algodão. E o verdinho claro? Vamos procurar o verdinho claro aqui, ó, perto de Parnaíba, tá vendo, ó? Aonde mais? Aqui, ó, nessa região mais litorânea de Salvador, São Cristóvão, a gente encontrava a produção de cana-de-açúcar. E a mineração? O laranjinha, tá onde? Cuiabá, um pedacinho de Vila Boa. Onde mais? Sabará, tá certo? O pau-brasil, olha só o quanto tem do rosinha, gente, do rosinha mais claro, tá certo? Aliás, desse rosinha aqui. Já esse salmãozinho aqui, que é o do pau-brasil, ó, ela era produzido em toda essa área aqui, ó, de Salvador, Sabará, Ribeirão do Carmo, tá certo? Ó, toda essa regiãozinha aqui tinha essa produção do pau-brasil, certo? E ela se estendia até o litoral do Recife, um pedacinho da nossa Paraíba, justamente onde tudo começou. Os portugueses não chegaram por aqui, não é isso? Por nosso litoral, né? Então, aqui eles foram, né, cultivando também o que eles foram encontrando mais nessa localidade, que foi o pau-brasil. E esse rosinha mais forte aqui, ó, que toma conta de quase todo o mapazinho, mostra a pecuária, certo? Como um meio econômico de produção do final do século XVIII. Ó. Olha só como cresceu, né? Porque esse meio de venda, de economia, gente, se tornou o meio mais lucrativo daquela época. Tá certo? E aí vem as drogas do sertão, que Tia San já falou para vocês, que tá aqui, ó, mais na parte superior do nosso mapa. E as ervas mate, que estão aqui, ó, na parte inferior do nosso mapa. Então, o que é que a gente pode perceber em todo esse desenho, em toda essa cartografia, né? Vamos lá. Primeiro, que no litoral eram realizadas as extrações de pau-brasil e o cultivo da cana, como nós vimos aqui. Certo? Fora isso, no interior era realizado o cultivo do algodão e da erva mate, tá certo? A erva mate aqui, certo? E o algodão, os marronzinhos. Então, veja que é bem no interior, tá certo? A mineração também, e a pecuária, e o extrativismo e a droga do sertão também se localizavam mais para o interior do nosso mapa, do nosso Brasil, certo? E aí eu poderia perguntar a vocês, gente, que atividades econômicas eram realizadas no litoral? Que assim acabou de dizer. Quais eram? No litoral eram realizadas as extensões de pau-brasil e o cultivo da cana. Vocês vão responder isso aí. Abaixo desse mapa tem 3 setinhas com 3 questões, certo? A gente vai conversando e vocês vão respondendo. Então, as atividades que eram realizadas no litoral era a extensão do pau-brasil e o cultivo da cana. E no interior, pessoal, quais eram? Dá uma olhadinha aí nesse mapa. Quais eram a do interior? O cultivo do algodão, muito bem, da erva mate, a mineração, a pecuária e o extrativismo das drogas do sertão. Exatamente. Muito bem. Agora, qual era a função dos portos? O que é que vocês acham?
Para que serviam os portos? Os portos, gente, eram a representação, como eu posso dizer assim, os locais de entrada e saída dos produtos e das pessoas, certo? É como se fosse, eles ficavam mais ou menos por aqui, ó, e as embarcações, quando chegavam, aportavam aqui no litoral, tá certo? As pessoas, quando queriam ir para outro continente, os portugueses queriam voltar lá para a Europa, também saíam dos portos, tá certo? Então, era uma representação de locais de entrada e de saída de produtos e de pessoas, certo? Então, qual era a função dos portos? Era os locais, a representação dos locais de entrada e de saída dos produtos para venda, certo? Ou para entrarem no nosso país e também da saída e da volta das pessoas, certo? E por último, quais eram as atividades realizadas em grandes fazendas? Essa tá facinho, hein? Tia Sam já mostrou para vocês, certo? E a gente grifou até lá no nosso textinho. Era o cultivo do quê? Da cana, do algodão, da erva mate e principalmente da criação de... Exatamente, de gado. Muito bem, pessoal. Outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção é nesse quadradinho que vocês têm aí no módulo de vocês, ó, que vem explicando o que vem a ser missões. Missões são vilas ou aldeias com casas, oficinas e igreja sob o comando de quem? Dos jesuítas. Então, vamos lá. Mais uma setinha e a palavra importante, certo? Lembrem-se disso, que missões são vilas ou aldeias com casas, oficinas e igrejas sob o comando dos jesuítas. Aí agora, na página 58, a gente tem outro mapa, outra cartografia para analisarmos, certo? E a seção localiza-se, tem como título bandeiras. Vamos entender o que é que significa isso, certo, gente? O principal interesse que os portugueses tinham, gente, era de encontrar ouro e prata, ou seja, era encontrar riquezas aqui no Brasil, certo? Então, para isso, eles organizavam as bandeiras. Gente, bandeiras eram viagens para abrir caminho no interior do território brasileiro, certo? Eles, como na época do século 17 e 18, a mata ainda era muito fechada, certo? Eles iam, as bandeiras ou os bandeirantes, como alguns outros historiadores trazem, eles iam abrindo caminhos em meio ao país, certo? Para encontrar, em busca, né, de riquezas, certo? Ou ainda encontrar tribos indígenas que ainda não tinham sido reveladas, quilombos, que eram locais onde os escravos montavam no meio das florestas, os escravos fugitivos que conseguiam fugir, montavam pequenas aldeias no meio das florestas, que eram chamadas de quilombos, certo? Então, olha só. Era viagens para abrir caminhos no interior do território brasileiro, mas principalmente para tentar encontrar metais preciosos, certo? Elas possuíam também, as bandeiras possuíam também o objetivo de aprisionar, né, como eu já disse a vocês, os indígenas e recapturar alguns escravos, certo? Dos indígenas, eles também escravizavam, certo, gente? Fica bem claro isso. A gente não tinha só o negro como escravo nessa época, nós também tínhamos os indígenas, certo? E estas bandeiras eram conhecidas como sertanismo de contrato, certo? Sertanismo de contrato era o outro nome dado, certo, às bandeiras. A maior parte das expedições bandeirantes partia das vilas do atual estado de São Paulo, tá certo? Então, saía lá do estado de São Paulo, bem aqui, ó, e ia para as demais regiões do nosso país, certo? Então, o título dessa cartografia qual é? Principais expedições bandeirantes do século 17 e 18, certo? O que são expedições bandeirantes, gente? São as viagens que alguns portugueses faziam para tentar, dentro do nosso continente ainda não explorado, achar riquezas, certo? Aí observa bem direitinho esse mapa. Na lateral, ó, a gente tem, deixa eu ajeitar aqui para vocês verem melhor.
Na lateral, a gente tem aquele quadradinho de informações de novo, que diz que os pontinhos são as vilas e cidades. Ó, esses pontinhos aqui são as vilas e cidades. Lá vai, desculpa, gente. A setinha vermelha é o aprisionamento dos indígenas, ó. Olha o tanto de setinha vermelha. A setinha laranja é o sertanismo de contrato, certo? A verde é a busca de ouros e pedras preciosas. E a pretinha, limite do Brasil atual, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, certo? As setinhas vermelhas, como vocês podem ver, que significa o aprisionamento dos indígenas, ela é bem recorrente no mapa, certo? Para vocês perceberem que nessa época aqui, certo? A época do século 17 e 18, foi uma quantidade muito grande de indígenas feitos escravos, certo? Para quê? Para ajudar na extração do pau-brasil, para ajudar no cultivo e nas plantações, tá entendendo? Para dizer aos bandeirantes onde é que eles podiam localizar as riquezas, onde é que eles podiam localizar o pau-brasil, as ervas que eram mais compradas na Europa, certo? A setinha verde, olha só, aqui, ó, certo? Aí vocês vão perceber que em cima das setinhas tem nomes de pessoas. Nessa daqui, por exemplo, tem de Pascoal Moreira Cabral. Por que tem o nome de pessoa? Porque essa pessoa aqui era a responsável por essa missão bandeirante, certo? A missão bandeirante que percorreu, ó, todo esse caminho aqui até chegar em Cuiabá, certo? Em Vila Boa, foi comandada por Pascoal Moreira Cabral, certo? Essa outra aqui foi comandada por quem? Por Bartolomeu B. da Silva. Essa outra aqui, ó, certo? Que ela saiu um pouquinho, ela saiu do litoral e voltou para outra localidade do litoral. Passou por Sabará, passou por Vila de Ribeirão do Carmo, Mariana. Essa daqui foi liberada por quem? Por Fernão Dias Paz e a A.M. Borba Gato, ou seja, foram duas pessoas responsáveis por essa expedição, né? Por essa missão bandeirante, certo? Agora, presta atenção a esse mapa aí. Que se a gente fosse dizer em poucas palavras, o que é que significa todas essas setinhas, essas flechinhas, essas linhas coloridas? Para vocês, o que é que elas representam? Justamente, elas indicam os caminhos percorridos por quem? Pelos bandeirantes. Muito bem. Agora diga para mim, de qual local saía a maior parte dessas missões? Olha direitinho o mapa. Essa região aqui é onde tem a maior concentração, gente, certo? E se a gente olhar direitinho, ó, bem aqui, a gente vê que sai a grande maioria do estado de São Paulo, exatamente. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão circular, ó, o nomezinho São Paulo, certo? Vão puxar uma setinha com a canetinha colorida e vão colocar o quê? Local de saída de quê, gente? Da maior parte das missões bandeirantes. Da maior parte das missões. Vamos botar missões. Por quê? Nós não sabemos que é das missões bandeirantes. Não está aqui no nosso título, não é isso? Então, era de onde saía a maior parte das missões bandeirantes. Agora, os caminhos percorridos pelos bandeirantes eram longos ou curtos? O que é que vocês acham? Olha só, vamos olhar esse daqui, certo? Ele saiu daqui de São Paulo, Bartolomeu, né? E foi até pertinho de Cuiabá. Veja só, ele foi quase ao centro do país, né? Essa outra de Fernão e de Borba também saiu daqui, ó, e chegou quase perto, já entrando, né? Quase não, entrando no Nordeste brasileiro. Então, o que é que a gente observa? Observam que eram caminhos longos, eles saíam do litoral em direção ao interior do país, certo? Então, eram caminhos bem longos, certo? E qual tipo de bandeira era relacionada com as fronteiras atuais do Brasil? A bandeira para aprisionamento de indígenas, gente, que foi o que a gente viu aqui, ó, a setinha vermelha,
com a busca de ouro e de pedras, era o tipo de bandeira que estava mais relacionada com as fronteiras atuais do nosso país. Tá certo? E aí, gente? Deu para entender direitinho? Tem alguma dúvida? Não? Se tiver, não tem problema. Tia Sam dispõe o e-mail dela para você ir lá, deixar sua dúvida. E assim que Tia Sam ler, responde e tira a duvidazinha para vocês bem direitinho, certo? O que é que eu quero que vocês façam agora? Lembra que Tia Sam fazia no caderninho de vocês, todas as vezes que nós íamos aprender um conteúdo novo, Tia Sam fazia um esquema de estudo. Vocês aprenderam como é que faz esse esquema de estudo. Então, eu quero que vocês peguem o caderninho de vocês, tá certo? De Tia Sam. Abram na disciplina que nós estamos estudando e produzam um esquema de estudo usando as nossas lindas canetinhas coloridas, tá certo? Colocando sempre o cabeçalho e as partes mais importantes de tudo que a gente aprendeu hoje. Tá bom assim? Vou confiar que vocês vão fazer bem legal, hein? Então, meus amores, a aula de Tia Sam termina por aqui hoje, tá certo? Lembra de olhar lá a agenda que vai ter atividades para vocês fazerem, tanto na plataforma, certo? Como no nosso módulo. Tá bom, pessoal? Beijo no coração. Tchau, tchau!